Olá, estaremos resolvendo uma questão que caiu no vestibular para Medicina da Universidade de Estácio de Sá. Então, se liga aí. Questão 28. A figura abaixo representa um cubo de aresta 2 cm e um triângulo MNP cujos vértices são os pontos médios de 3 arestas desse cubo. A área do triângulo MNP em centímetros quadrados mede... Então, olha só, para eu achar esse lado aqui, isso aqui é ponto médio, a aresta mede 2. Ou seja, eu tenho aqui 1 e 1. Isso aqui também é ponto médio. Então, também vale 1. Não é isso? Consigo achar esse lado aqui usando Pitágoras. Ó, tem um triângulo retângulo e aí eu consigo, por Pitágoras, achar aquele lado ali. Então, vamos lá, olha só. MP ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, MP ao quadrado, isso aqui vai dar 2, né? E aí MP vai ser a raiz quadrada de 2. Então esse lado aqui mede raiz quadrada de 2 centímetros, que é a unidade que ele nos forneceu aí. Para achar esse outro lado aqui, a gente vai ter que ter uma visualização geométrica aí um pouquinho mais apurada, tá? Qual a ideia? A ideia em problema de geometria, como a gente já comentou aqui, é procurar triângulos, porque justamente triângulos têm várias relações. E aí a gente vai usar as informações que nós temos. A única informação que nós temos, na verdade, é sobre a aresta, que mede 2. Então, olha só, se eu conseguir aqui construir um triângulo em que isso aqui seja a minha incógnita, meu problema está resolvido. Então, eu vou botar de outra cor ali. Seguinte, olha só. Eu posso, por exemplo, prolongar de P até o ponto médio dessa outra aresta aqui em cima. Então, ó, prolonguei. E aí, desse ponto aqui mede 1 também, né? Não esqueça isso. E aqui mede 2. Esse lado aqui é paralelo a esse e é como se eu transportasse segmento para cá, né? Ele também vale 2. Se eu traçar uma perpendicular aqui desse ponto médio até o outro ponto médio que está nesse plano aqui da base, ó, se eu fizer isso, eu tenho aqui um outro triângulo, tem um outro triângulo retângulo, em que a minha hipotenusa é esse lado aqui, é NP. E aí, ó, esse lado aqui também mede 2. Ora, por quê? Esse segmento aqui nada mais é do que congruente a esse aqui, né? Eu tenho a mesma medida, eu posso transportar esse segmento para cá, ó. Então, com isso, ó, de novo usando Pitágoras, eu posso determinar aquele outro lado do triângulo ali. Então, como é que fica? A gente vai ter NP ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. NP ao quadrado vai ser 4 mais 4 dá 8. Então, NP é a raiz quadrada de 8. Ah, ou se preferir decompor isso aqui, né? 2 raiz de 2. Então, aqui, isso aqui mede raiz quadrada de 8. Tá faltando esse lado aqui, ó. Uma ideia aqui, tá? É o seguinte. De novo, né, tem que usar aí as informações que nós temos do problema. Então, uma ideia que eu coloquei aqui é o seguinte, olha só. Se eu pegar desse ponto médio até esse ponto médio, eu consigo formar outro triângulo retângulo. Aí, esse triângulo retângulo vai ser útil pra gente? Vai. Olha só. Aqui tem um outro triângulo retângulo. E aqui mede 1 também, né? Ponto médio, então mede 1. Vou dar uma letrinha aqui. Eu vou usar a letra R. Tá? Então aqui, olha só. Esse lado aqui, por enquanto, ele não é interessante pro lado que eu estou procurando. Mas, se você perceber,
eu posso formar um outro triângulo, traçando desse ponto médio até o ponto médio lá que ele tinha fornecido pra gente, ó. Tem ali fornecido, ó, prolongando aqui, deixa eu reforçar a linha, um outro triângulo retângulo. E aí, olha só, se eu achar esse valor aqui, que é um cateto, eu tenho como achar esse, já que esse tamanho aqui, ó, novamente, é como se eu transportasse esse segmento BC para cá, para RN. Isso aqui eu sei que vale 2. Então, vou aplicar o Pitágoras aqui. Primeiro, naquele triângulo ali, eu tenho de novo, ó. Esse aqui a gente já fez essa conta, né? Vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, RM tem a mesma medida aqui do MP. Então, RM também é raiz quadrada de 2. Só fazer as continhas. Bom, agora eu tenho um lado raiz quadrada de 2, outro lado 2. O que falta ali para eu determinar, eu também obtenho fazendo Pitágoras. Então, o que nós temos que determinar ali? Que NM ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. NM ao quadrado é igual a 2, né? Levar a raiz quadrada ao quadrado, vai ficar só o que está dentro da raiz, mais 4. Então, NM ao quadrado é 6. E aí, NM é raiz quadrada de 6. Então, esse lado aqui, ó, o terceiro lado do triângulo, raiz quadrada de 6. Bom, agora é o ponto para a gente determinar a área em função dos lados. As alternativas que nós temos aí é o seguinte, olha só. Uma delas seria usar aquela fórmula de Heron, que trabalha com perímetro, né? Seria essa fórmula aqui. A área seria raiz quadrada de perímetro, né? O semiperímetro, aliás, vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Eu cheguei a fazer esse cálculo aqui, tá? Inicialmente os números vão ficar bem complicados de trabalhar, porque os números que deram para os lados, ó, são números não inteiros. Se os números fossem inteiros, até seria interessante de usar aquilo ali. Mas fazendo as contas, só para te dar aí uma dica, né? E aconselho que você tente fazer isso aí também, que faz parte, eu vou cair em duas diferenças de dois quadrados, e aí as contas se simplificam, tá? Lá no finalzinho, mas no início ela é meio chatinha de fazer, mas dá para fazer de boa. Uma outra solução, uma sugestão de solução é o seguinte: tem uma fórmula para calcular a área de triângulo que fala de ângulo, né, de um dos ângulos e os dois lados. Então eu poderia, por exemplo, achar esse ângulo aqui usando a lei dos cossenos. E aí, é o seguinte, olha só, a área também pode ser calculada pelo produto de dois lados, chamado de A vezes B, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados. Então, eu poderia achar esse ângulo aqui, né, está como incógnita, usar a lei dos cossenos. Só que aí eu teria que transformar o cosseno em seno. E aí, aplicaria lá aquela relação fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, igual a 1. Então, eu tendo cosseno, eu acho o seno, tá? E aí, aplicaria aquela fórmula ali, beleza, também sai a área dessa forma, também aconselho que você tente fazer. Mas eu percebi um jeito ali mais rápido de fazer isso. Se você olhar bem para esse triângulo verde aqui que a gente quer calcular a área, esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo. Ora, como é que eu provo isso? Se você reparar, a raiz quadrada de 8, que é o maior valor aqui que eu tenho no lado do triângulo, se eu levar isso aqui ao quadrado, é igual a soma desses dois aqui ao quadrado, né? O teorema de Pitágoras. Então, só para você conferir ali, olha só, raiz de 8, se eu elevar ao quadrado, ele é igual a soma dos quadrados desses dois outros lados ali, ó. Raiz de 2 mais raiz de 6. Ó. Isso aqui vai dar 8,
Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 6, ou seja, 8 é igual a 2 mais 6. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e esses são os dois catetos e aqui é a hipotenusa. Ora, para eu calcular a área de um triângulo retângulo, eu faço cateto vezes cateto dividido por 2, né? Um cateto funciona como base e o outro funciona como altura. Então aí fica mais rápido, né? Então eu tenho ali a área vai ser um dos catetos, raiz de 6, vezes o outro cateto, raiz de 2, dividido por 2. E aí a área vai ser igual a raiz de 12 sobre 2. Se eu quiser, como a questão aqui não é discursiva, eu não posso deixar assim não, tá? Nas opções eu não tenho raiz de 12 sobre 2, mas lembre que a raiz de 12, o 12, olha só, eu posso fazer como 4 vezes 3. E aí o 4 eu tenho raiz e o 3 fica dentro da raiz. Então isso aqui é 2, raiz de 3 sobre 2, simplificando, a área vai dar raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, de todas as formas que você calcular a área desse triângulo, você vai achar raiz de 3 centímetros quadrados.